Agradeço ao deputado Fábio Costa. Na sequência, com a palavra a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar a todos e a defensora, a doutora Patrícia, também. Eu vou iniciar minha fala, eu vou colocar o foco especificamente no grupo de trabalho, defensora. E a minha primeira pergunta é assim, todo grupo de trabalho, quando a gente faz um grupo de trabalho, principalmente você falou que tinha CGU, TCU, INSS, Ministério Público, era um grupo realmente de trabalho que envolvia várias instituições, há a previsão de um relatório final, né? Senão não faz sentido ter um grupo de trabalho, ainda mais com uma força-tarefa dessa. A minha pergunta é, esse relatório final será feito, foi feito e qual é a previsão de entrega se ainda não foi feito? Esse relatório final pode ser solicitado ao Ministério Público Federal, que é quem criou este grupo de trabalho interinstitucional. Não, minha pergunta é se há previsão de um relatório. Se a gente pode solicitar, eu sei, mas a minha pergunta é se há uma previsão de um relatório, sim ou não? Foi concluído o relatório quando acabou o grupo de trabalho? Possivelmente, sim. Você não sabe? Você era do grupo e não sabe? Não tenho conhecimento. Na verdade, quem faz essas atas e relatórios é quem coordena o grupo. Quem coordena o grupo é a primeira Câmara do Ministério Público Federal. Bom, eu vou para a minha segunda pergunta. Qual é o nível do poder decisório dos participantes deste grupo? Quem participava da reunião? Então, essa é assim, qual é o nível de poder decisório? Em linhas gerais. Era uma pessoa que... Isso. Esse grupo é um grupo de atuação extrajudicial, em caráter colaborativo entre as entidades que participam. Então, é crível, pela experiência da senhora, que a gravidade dessas informações, a gravidade, inclusive, da evolução, né, era 700 milhões, depois passou para 1,6 bilhões, e depois para 2,4 bilhões em 2024, é crível na experiência da senhora que não tivesse sido passado para o presidente do INSS e para o Ministério da Previdência, nas épocas, desde que vocês trabalharam, que eles não tinham ciência disso? Sim ou não? O INSS tinha ciência, porque dentro deste grupo de trabalho sempre participavam representantes do INSS, da Diretoria de Benefícios, do Ministério da Previdência Social. A senhora tem conhecimento se o ministro da Previdência também tinha ciência? Porque o INSS sabia. Então, o ministro da Previdência tinha ciência? É crível que ele não tivesse ciência na visão da senhora, pela experiência da senhora? Eu acredito que ele tivesse ciência. Uma outra pergunta é assim, durante o encontro, o que me chamou a atenção na fala da senhora é que quais foram, assim, tinham várias entidades ali, né, várias instituições públicas. Quais eram as reações, manifestações em relação a essa denúncia de fraude recorrente dos descontos associativos? Sim, ficava todo mundo indignado, todo mundo achava normal. Na visão da senhora, as reações eram variadas, eram sempre as mesmas, porque eu ouvi a reação da senhora aqui, né? Deputada Adriana, só um instantinho. Peço mais uma vez, por gentileza, silêncio à sala, para acompanharmos os esclarecimentos. Esses apontamentos eram recorrentes e essa pauta era uma pauta permanente dentro do GTI. Desde o início de 2024 era uma pauta permanente. Então, era uma preocupação de todos os órgãos que faziam parte do GTI. Agora, a minha pergunta aqui, defensora, é especialmente em relação ao INSS. Né? Ele que recorreu da decisão, da revalidação e tudo. O INSS, o que alegava? Porque se ele reagiu contrariamente à revalidação, ao que o TCU determinou, na sua visão, como você via isso, essa resistência do INSS? As explicações eram de que o sistema deveria ser adaptado, em que ainda estava em discussão no TCU a questão da revalidação anterior à IN 162,
e que a Dataprev teria que implantar o sistema, que o sistema de biometria não é um sistema fácil, enfim, teria que ser adaptado. Inicialmente, o que aconteceu? As entidades associativas tinham um sistema de biometria e depois a Dataprev desenvolveu um sistema próprio. Então, assim, as alegações eram com base na falta de força de trabalho, né, das dificuldades de implantar esse sistema e de fazer efetivamente essa revalidação, porque era um número muito grande de benefícios. Ok. Outra pergunta. Foi possível identificar se o governo adotou alguma reação institucional após, seja por meio do INSS, da AGU, da CGU, do Ministério da Previdência ou de qualquer órgão envolvido? Você considera que o governo tomou efetivamente uma atitude a partir de 2024? Porque todos sabiam, você falou desde 2019 que sabiam, certo? Que é 2016, na verdade. Você considera que o governo tomou uma atitude? Sim ou não? E se sim, qual? Eu acredito que com a deflagração da operação da Polícia Federal, algumas pessoas foram afastadas e a partir daí foram tomadas providências. Mas até lá, até isso acontecer, não teve nenhuma providência efetiva do governo, certo? Você falou depois da Polícia Federal, que foi em 2024, certo? Correto? Correto. Já caminhando para o final, eu quero falar um pouco dessa evolução, né, da evolução dos números, porque pelo levantamento do TCU, isso, o que temos é de 2016 e isso foi tendo, assim, escalou vertiginosamente, né, o que eu estava falando, que eram 300 milhões, 700 milhões, depois passou em 23 para 1,3 bi e depois em 23 e 2,6 bilhões em 24. A minha pergunta é assim, o que motivou, qual foi o marco que realmente falou assim, olha, vamos atuar em várias frentes, o grupo de trabalho vai ser destinado a isso, porque já estava escalonando vertiginosamente antes, né? Você até citou 2019, mas a gente sabe que é 2016 pelo relatório do TCU. Minha pergunta é, qual foi o marco que fez com que realmente vocês tenham caminhado no sentido de cuidar deste assunto em 2024? Eu acredito que tenha sido os apontamentos e as inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas da União e se constatou um aumento realmente de descontos associativos e um aumento da criação das entidades, das associações. Então, houve um aumento gradual das entidades associativas. Eu acho que, para finalizar, defensora Patrícia, eu queria entender, e estou falando isso não só como parlamentar, eu acho, sim, eu fico indignada mesmo, de ver como, às vezes, esse apego a tanta instrução normativa e cada um no seu quadrado prejudica o país. Eu ouvi sua fala, eu vi que você estava... Tem coisas que vocês fazem, tem coisas que vocês não fazem. Eu consigo entender isso, mas eu fico pensando, se eu fosse uma defensora pública, ou se eu trabalhasse no INSS, e eu visse isso acontecer sistematicamente... e ficasse calada, eu acho que eu não ia conseguir dormir, eu, Adriana, falando, né? Eu imagino que vocês devam ter alguns conflitos, alguns dilemas nesse sentido, pela própria função que exercem, mas, na sua visão, seja de 2016 para cá, de 2010 para cá, de 91 para cá, pouco importa. Você acha que os órgãos, a gente poderia fazer uma revisão completa dessas revisões normativas para que realmente todo servidor público se conscientizasse que é um cidadão brasileiro e que tem que pensar no país, ao invés de saber que tem muita coisa errada, mas este não é o meu quadrado, não está isso é obrigação do TCU e CGU, e fazer alguma coisa, gritar, porque eu acho que eu não ia conseguir dormir. Eu vou devolver a palavra para que a senhora possa expressar, porque assim, eu fiquei indignada e fiquei pensando, cada um no seu quadrado prejudica o país.
Eu acredito que toda a sociedade deve contribuir. Isso é uma política pública. A gente está falando do sistema da Seguridade Social, da Previdência e da Assistência Social. Então, essa é a responsabilidade de todos, na verdade. Mas é a Defensoria a Voz dos Vulneráveis. Quero deixar isso bem claro. É a Voz dos Vulneráveis. Muito obrigado pelo cumprimento do prazo.